No programa de hoje, a seguinte situação. Você falou, ou alguém te falou algo, e aí a conversa acabou num conflito. Mais comum do que pensamos. Em casa, no trabalho, com os amigos. Agora, será que tem jeito de evitar esse desgaste? Sim, compreendendo o outro e o jeito que cada um expressa as suas emoções, seus sentimentos, as palavras. Ao vivo, a gente vai conversar sobre os idiomas emocionais. Você vive muito conflito aí na sua casa, com os seus filhos, né? Com o marido, com a esposa? Vem comigo. Conflitos em casa, conflito com os amigos, no trabalho. Eles são frequentes. E além do desgaste, né, que eles trazem, eles ainda podem levar a um afastamento entre as pessoas, uma distância. E sabe por que isso acontece? Porque a comunicação falhou. Alguém falou algo, o outro entendeu de um jeito, não entendeu, e ali se fez um imbróglio, a desavença. Como mudar essa sintonia? Entendendo a sua linguagem, a linguagem do outro, o idioma emocional. Uai, Mônica, nunca ouvi falar sobre isso, nem eu. Por isso, nós convidamos hoje a especialista em gestão comportamental, a simpaticíssima Soraya Modesto, que está aqui comigo, além de telespectadora do Você, né, Soraya? Muito. Obrigada por ter vindo, viu? O prazer é todo meu, é uma alegria sempre estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigada. Quer fazer parte da prosa? Já sabe, 99897.000 é o meu WhatsApp, tá bom? Manda a sua pergunta. Idioma emocional, eu te confesso que me surpreendeu. O que é isso, afinal de contas? Pode chegar mais pra cá, para você ficar à vontade? Então, vou só dar uma encostada. encostada. Isso, Mônica. A gente estava até comentando um pouco antes, né? A importância, né? Você traz um tema aqui no seu programa, você. Cada um de nós somos únicos. Nós temos as nossas características, nossas habilidades, o nosso jeito de ser. E muitas vezes nós não somos compreendidos, a começar dentro de casa. Às vezes nós temos ali uma convivência de 20, 30 anos e vivemos o quê? Ali sem compreender como o outro funciona. Essa compreensão ela é fundamental. E aí nascem os filhos. E são diferentes também, às vezes, dos pais. Nós temos pais, né, que são às vezes mais da ação. Outros pais são mais da palavra. Outros são do acolhimento, do fazer para o outro. E como a gente consegue trazer essa melhor compreensão para diminuir assim, os ruídos, diminuir os conflitos? É através do entendimento dessa emoção, né? O que está por trás desse comportamento. Até a tristeza, né? Porque quando você discute com o outro, quando há um conflito, bate uma tristeza. Bate, né? Porque você não foi compreendido ou não teve aquela sensibilidade do outro de entender, né? Ali o que está por trás desse sentimento. E então, aí, a Soraya trouxe para a gente, para nós entendermos melhor, eu vou até pedir para o Rodrigo, Liam, Marcelo me ajudarem. E aí, quando a gente fala de idioma emocional, nós temos perfis de pessoas, é isso, Soraya? Nós temos estilos diferentes. O que é o idioma emocional, Mônica? É a forma de agir, de falar, é a forma como as pessoas interagem umas com as outras. Sim. E quando a gente entende aí os 4 estilos diferentes em casa, por que eu quis trazer esse tema? Porque a gente está no mês das crianças e a gente precisa trazer esse acolhimento familiar. Né? Porque hoje, de acordo com uma estatística, 70% dos conflitos, dos ruídos na família está relacionado à comunicação. Está relacionado à falta da escuta ativa, de compreender, de entender o outro, como o outro funciona. E a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento, a gente consegue ter um ambiente de mais leveza, de mais compreensão, de mais compartilhar, de mais apoio, se sentindo pertencido àquele ambiente. Porque esse ambiente é importante, né? É familiar. Não é falta de amor, é falta de comunicação. É falta da compreensão. Da compreensão. Como eu posso me comunicar melhor, né? Porque nós entendemos que somos diferentes, estamos aí. Vamos falar dos 4 estilos, nós somos diferentes. Sim. Então, nós temos que respeitar o estilo de cada um de ser. E a partir do momento desse entendimento, a gente traz essa compreensão. Que vamos continuar sendo diferentes, mas a gente pode compreender melhor o outro. E aproveitar melhor, né? As características que cada um tem. E crescer juntos, né? Crescer juntos, se cooperando, né? Cooperando. O dominante, como ele é? Eu gosto muito de trabalhar o exemplo. Não sei se a gente vai trazer algumas telas que eu trouxe aí. O dominante, ela é aquela pessoa mais ativa. Eu vou dar um exemplo de um pai. Quando o pai pede alguma coisa para um filho, ele quer aquela resposta rápida, né? Olha, vai ali e faça isso para mim. Então ele pede algo, então ele tá imaginando que aquela pessoa vai interagir na mesma velocidade que ele, da ação. Tá. E às vezes não acontece. Pensa num filho
com um perfil, segundo ali, estável, que é aquele perfil mais paciente, mais calmo, que pensa antes de fazer. Então, se o pai dá uma ordem, vai ali e faça, mas faça o quê? Né? Quando? O que é para fazer? Então o pai precisa de dar o quê? Mais informação, mais detalhe. Aí que surge o quê? O atrito. Porque muitas vezes o pai pede, mas ele não foi específico, ele não soube pedir. E entendendo que o filho tem um idioma que ele precisa de previsibilidade, ele precisa de saber o que é pedido, por que está sendo pedido. Então, ali acontece às vezes os atritos, né? Nossa, que interessante isso. Eu estou imaginando aqui em casa, né? O pai pediu, mas você não faz nada na hora que eu peço, você demora demais, é isso? Aí vem o pai e a mãe também? Vem um pai e uma mãe que é mais ação. Aí o que o filho vê? O filho vê um pai autoritário, um pai mais ríspido, um pai mais agressivo. Você estava falando anteriormente sobre a questão do tom de voz, né? Isso. Gente, o que eu falo que é mais importante, as pessoas não vão lembrar de como, o que nós dissemos a ela. Elas vão lembrar de como as fizemos sentir. O seu tom de voz, a sua forma como você se expressa, a forma como você pede. Então, quando o pai tem um tom de voz mais agressivo, um tom de voz mais impositivo para um estilo de perfil oposto dele, o filho ele retrai. Ele se fecha. Ele fala até assim para o pai, eu vou fazer. Mas no fundo ele se fecha. Por quê? Porque ele se sente mal compreendido, que o pai não entende que a velocidade dele é diferente da velocidade do pai. A forma de agir dele é uma forma mais cautelosa, com mais cuidado, é mais pensativa. Então, o que nós precisamos com o idioma emocional? É entender o que está por trás daquele sentimento, daquele comportamento, né, que a pessoa traz. Vamos lá, tá ótima essa conversa. Aí eu quero saber de que forma, porque o dominante às vezes tem que entender o tempo do outro, como é que a gente estabelece esse equilíbrio. Mas vamos lá. Influente, como é que é um influente? Que perfil é esse? O influente é aquela pessoa mais comunicativa, né? Ela é aquela que traz... vamos dar um exemplo, o filho chega em casa todo entusiasmado, pai, olha esse trabalho que eu fiz para entregar amanhã, todo feliz, um trabalho todo colorido, cheio de novidade, realmente um trabalho super criativo. O pai mais cauteloso, que é o último estilo de perfil, olha o trabalho e fala, ficou bom, mas você não cuidou aqui da margem do seu trabalho, você não cuidou aqui do título, que é algo importante. Aí o filho logo já fica preocupado, ele olha aquilo e fala assim, puxa vida, pai, você vê o pai como crítico, o pai como aquele que só olha para corrigir. E às vezes, assim, o filho, um estilo mais influente, é aquele da conexão, da criatividade. Da criatividade. É aquele que quer ouvir do pai um elogio. Pai, tá bom? Ele só queria isso, ele só quer um elogio. E o pai vem com a crítica. Mas a preocupação do pai, apontando, né? Mas a preocupação do pai é o quê? Porque o pai é um pai de norma, de regra. Então, às vezes, é trazer, Mônica, o que você perguntou aí, esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Eu, como filho, entendo que o meu pai tem muito essa regra, essa norma, eu vou receber. Mas o pai também entender que esse meu filho da conexão, ele precisa de elogio, ele precisa de feedbacks mais afirmativos, porque ele entende que isso é o combustível para uma vida mais feliz, um ambiente mais harmônico, um ambiente de mais pertencimento. O meu pai me entende, meu pai... Então, como que o pai pode melhorar essa fala? Nossa, que bonito que ficou o seu trabalho, que criativo que ficou o seu trabalho. Mas quem sabe se você, já que o filho também é influente ali, ele é um filho competitivo, mas quem sabe se a gente melhorar um pouco nessa margem, nesse título, você vai conseguir uma nota muito melhor na escola. Então, ou seja, a forma como eu vou falar com meu filho vai fazer com que esse filho meu alcance melhores resultados. Então, quando eu entendo, aí o pai, com o jeito dele, ele não vai deixar de ensinar, porque o pai cauteloso é o pai que quer ensinar, mas às vezes a rigidez do ensino, a forma como ele impõe, ele acaba afastando o filho, porque o filho fica, puxa vida, meu pai é crítico, é muito exigente. Então nós podemos trazer o equilíbrio. Então eu falo muito, a forma como eu falo, a forma como o meu filho percebe essa minha linguagem, diz muito sobre a minha relação com meu pai. Nós não vamos ser iguais. Nós somos, né? Você é único, você é especial, você tem o seu jeito de ser. Porém, se você entende que você tem o seu jeito de ser, o seu pai também tem. As pessoas que estão à sua volta também têm. Antes da gente fechar esse primeiro bloco, mas é um trabalho, é uma construção diária, é um aperfeiçoamento do jeito que eu sou e entendo o outro, né? Perfeitamente. É um aperfeiçoamento diário e é uma compreensão. E eu falo o seguinte, que nós somos antropólogos de nós mesmos. Se observe mais, pai.
Se a mãe forma, também, né? Mãe, pais, né, no geral, perfeito. Se observe mais se o jeito que você está falando com o seu filho está realmente trazendo resultados positivos ou negativos. E se de repente você pode ajustar essa melhor forma de falar e interagir. Essa conversa só começou, estou com a Soraya Modesto, que é especialista nessa gestão emocional, ela trabalha muito com desenvolvimento de pessoas. Se você tem dúvida, fique à vontade, né? Você que tem aí seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, vamos estabelecer essa forma de compreensão do que o outro diz e como ele diz, tá bom? Já já eu estou de volta com vocês. Hoje a gente está falando sobre idiomas emocionais. Quando a gente entende, né, esse idioma que cada um tem, a gente consegue evitar conflitos em casa, no trabalho, com os amigos, evitar o afastamento entre as pessoas. É crescer no amor, né? É compreender a comunicação do outro. E aí, a Soraya Modesto, que é especialista, né, nesse trabalho de gestão emocional, né, comportamental, ela que trabalha também com o desenvolvimento de pessoas, está nos ajudando nesse caminho. Aí, eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram, por exemplo, da minha amiga Silvana Borges. Entendendo que a comunicação não verbal, né, ela tem um papel forte numa conversa, num relacionamento. É considerado idioma emocional? Bom, Mônica, é considerado sim porque nós nos expressamos de várias formas, né? Você estava falando aqui logo no início, antes de eu chegar, sobre voz. Isso. Né? Então, o meu semblante, a cara que eu faço, o não responder, tudo isso é uma emoção que está ali por trás, né? Daquela forma da pessoa interagir com o outro. Ontem mesmo teve um exemplo, eu estava dirigindo lá e o meu filho deu uma batida bem no meu... atrás do meu carro, assim, e eu dei um grito, assim, puxa vida, não faça isso. Então, esse tom de voz agressivo gera nele o quê? Agressividade. Então, se eu estou buscando no meu ambiente familiar, um ambiente mais harmônico, onde que as pessoas se respeitam mais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a forma como eu estou interagindo no meu ambiente. Uhum. Então, se eu quero um filho mais tranquilo, será que eu estou tranquila? Será que na forma que eu olho para ele, né, a forma como eu me comunico no meu olhar, no meu tom de voz, no toque, né? Isso tudo está dizendo como, né, está trazendo ali sentimentos. Uhum. E esses sentimentos está dizendo como eu me sinto. Então, por trás de um comportamento tem o quê? Sentimentos. E esses sentimentos, o quê? Vão falar, né? Através das expressões, do meu tom de voz. Tudo vai dizer. Essa comunicação não verbal, por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem falar, né? Uhum. Tem um perfil assim também. Então, ela trava... Ela se fecha. Hã? Ela se fecha, Ela né? se fecha. Uhum. Né? Ela não consegue. E interessante você comentar, hoje a gente tem falado muito nas empresas, voltando um pouco, a gente está falando sobre comunicação de forma geral. 60% o afastamento emocional está entre os 3 primeiros afastamentos hoje dentro das instituições. E está pegando muitas gerações novas por causa dessa falta de compreensão. Funciona de um jeito, por exemplo, eu sou contratado, de repente eu sou contratado ali para não ter muita interação. De repente eu estou num ambiente onde é me exigido muita interação, muitas reuniões, muito happy hour, tudo isso interfere no meu jeito de ser e a pessoa acaba se fechando. Às vezes ela sai da empresa porque a empresa não entende qual que é o idioma, como ela pode se relacionar melhor, como ela pode conduzir para trazer uma favorabilidade do ambiente para o dia a dia, para a produtividade daquela pessoa. Então, gente, cuidar de emoções é olhar a pessoa como um todo, em casa, no trabalho, quando você contrata a pessoa, entender como eu vou me aproximar com aquela pessoa, como eu vou entregar uma tarefa, como eu vou pedir, como eu vou dar feedback. Quanto mais eu entendo o idioma da pessoa, mais eu consigo trazer aquela pessoa para um ambiente mais propício, favorável à produtividade da pessoa. E aí eu fico pensando num mundo tão acelerado, apressado como vivemos, parece quase que uma missão impossível, Soraya. Parece. Porque a gente quer tudo para ontem, vivemos no imediatismo. E a gente quer impor o nosso jeito de ser, né? E a gente entende que o outro, às vezes, não vai interagir com o nosso jeito de ser porque ele é oposto, ele é diferente. E a gente quer tudo para ontem, a gente quer pessoas prontas. Exatamente. E se a gente gastar um pouquinho de tempo entendendo como o outro funciona, Mônica, a gente vai conseguir muito mais resultado através das pessoas, porque tudo é através das pessoas. Vou até deixar essa pergunta minha para você. O que muda a partir do momento que a gente investe, né, gasta esse tempo nessa interação, nessa compreensão? Eu tenho 3 filhos, estou viúva.
Ah, deixa eu trazer a pergunta da nossa amiga já. Acho que pode ajudá-la aqui. Né, eu acho que vai te ajudar também. A Soraya trouxe pra gente esta tabelinha muito interessante, mostrando para você os perfis: dominante, estável, influente e cauteloso. Me ajuda nessa explicação. Olha que interessante, Mônica. Olha o que a gente tem aqui. 3 informações importantes. Necessidade emocional, aonde nasce o atrito no dia a dia e o como a gente, entendendo como as pessoas funcionam, a gente consegue trazer benefícios no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em todos os aspectos. Então, pega isso para você em todos os momentos da sua vida, em casa, no trabalho, nos seus relacionamentos. Olha só, uma pessoa... uma pessoa mais dominante, gente, o que é a necessidade emocional dela? Solução, autonomia, confiança. Então, ela vai se expressar dessa forma. Qual que é, onde nasce, às vezes, o atrito com uma pessoa mais dominante? Que pode ser o caso aí dessa pergunta aí que nós vamos ter. Nasce o atrito, às vezes, no tom de voz, na agressividade, na forma de cobrar, na forma de exigir do outro. Ela é mais racional, ela é mais imediatista, ela quer respostas na hora. E como ela pode minimizar esse atrito no dia a dia, Mônica? Entendendo que o outro é diferente dela, que ela precisa ter mais empatia, mais compreensão, trabalhar mais a escutativa, saber que o outro é diferente dela. Já quando a gente traz um perfil oposto do dela, eu trouxe aqui os opostos. Então, se você se percebe mais dominante? Ai, Soraya, não sou nem um pouquinho dominante, talvez você seja estável. Olha lá a pessoa estável, é a pessoa que preza pela harmonia, segurança, cooperação, fazer junto, sentir parte. Olha que bonito. E quando existe conflito, às vezes ela é estável demais, ela é passiva demais, ela é o quê? Ali, rotina, organização, processo, e o ambiente das pessoas que estão com ela no dia a dia é oposto, é dominante, quer pressa, quer velocidade. Então, aonde que sai o atrito? Na não resolução. As pessoas acham que ela está lenta demais, que ela precisa trabalhar melhor as mudanças, estar aberta para a mudança. Então, ela tem que perceber, o meu ambiente está veloz, o que eu posso fazer para aumentar um pouco a minha velocidade para ficar mais próximo? Eu não vou mudar meu jeito de ser, mas o próximo é aproximar dos outros. E como ela vai fazer isso? Ela vai se expressar, ela pode aceitar que o ritmo também do outro é um pouco diferente. Então, ela vai trazer um pouco o quê? De equilíbrio no jeito de ser. E os outros dois, influentes e cautelosos, que são 2 perfis. Aqui é o perfil da comunicação. Conexão é aquela pessoa que chega em casa e quer um feedback positivo do pai, que chega no trabalho toda hora vira e fala assim: você tá gostando? Faz sentido isso pra você? Gente, ficou bom hoje o meu dia, né? Ele quer aceitação, reconhecimento o tempo todo, feedbacks afirmativos. Às vezes ele tem dificuldade com os erros. Por quê? Porque não está aberto, muitas vezes. Ele quer mais o feedback positivo. Onde nasce o atrito aqui com essa pessoa influente? Ela, às vezes, é insistente. Fala demais. Fala demais. Na hora que vê, já falou, quer dar opinião, quer dar sugestão, quer melhorar a vida de todo mundo. Porque ela é dessa conexão. Ela quer fazer a vida dela feliz e do outro também. Como que ela pode melhorar um pouco esse jeito dela de ser para diminuir esse atrito? Aprender a ouvir. A entender que as pessoas também precisam de respeitar o espaço dela, que ela também tem voz, não é só eu que estou falando, né? E por último, as pessoas opostas, é o cauteloso que você acabou de comentar, aquelas pessoas que se fecham. Ele precisa de ter o espaço dele, que o espaço dele é importante. Você imagina, Mônica, a pessoa trabalhando numa empresa com vários rádios ligados ao mesmo tempo. Ela tem rádio aqui, rádio diferente. Ela chega em casa e liga o rádio na sintonia dela. Que é a sintonia que ela gosta, que é a calma, que é o lado contemplativo, que ela precisa de paz, harmonia, ali ó, tranquilidade, previsibilidade, conformidade. Então ela precisa desse espaço dela também. Às vezes é aquele filho que o pai vira e fala assim: meu filho é indiferente, ele não contagia. Por quê? Porque ele é da previsibilidade, da rotina, é da calma. Às vezes ele é dito como uma pessoa fria. Né? Ali sem emoção. Por quê? Porque a emoção dele muitas vezes é o pensar, é o meditar. E não o intenso, que é o perfil do influente. E como que a gente trabalha isso? A confiança, né? Quando ele se sente respeitado do jeito dele de ser, ele se torna uma pessoa mais confiante, ele se abre mais. Ele consegue começar a se expressar. Então, gente, isso que é o objetivo da harmonia. Acho que nós vamos conseguir responder um pouco o que ela está trazendo. Eu vou trazer a pergunta dela já. Depois eu vou pedir os meninos para voltar essa tela para que você possa printar e estudar ainda mais esses idiomas emocionais. Eu adorei essa tela, tá bom? Nena do Morumbi, um beijo para você. Eu tô com a Soraya Modesto, nosso tempo tá correndo. Deixa eu trazer uma pergunta aqui. Tenho 3 filhos, estou viúva há 6 anos.
A filha mais velha dela, eu não consigo ficar perto porque é meio mandona. Acho que só ela tá certa. O filho do meio quer ser meu dono. Eu não tô sabendo o que fazer. Como é que ela chama? Não tem o nome dela. Não tem. Vamos lá. Não, eu percebo que isso aí acontece muito nos ambientes familiares, né? Isso aí não é só um caso específico, isolado. O que está faltando aí, realmente, talvez essa mãe tenha essa compreensão, né? Se tem 2 filhos ali que são mais de impor, de falar, de se expressar, às vezes eles estão também buscando da mãe essa expressão. Está buscando da mãe que a mãe também interaja, que a mãe também fale, que a mãe se posicione. Então, muitas vezes, esse sentimento que é visto pelos pais de agressividade, às vezes de ser mandono, um filho mais mandão do que o outro, não é uma rebeldia, mas sim uma linguagem. Mãe, se expresse mais. Mãe, fale mais. Mãe, coloque para fora também o que você está sentindo. E talvez esse seja um momento ideal, porque nós estamos no mês, né, das crianças. E quando eu digo crianças, vem os adolescentes também, os filhos mais velhos. Você acha que nesse momento o ideal é isso? Qual o primeiro passo? A gente mostrou aqui os perfis. Então, o primeiro passo é compreender onde que eu me identifico, né? Que estilo de pai, de mãe que eu sou. E o quanto que esse meu estilo está impactando de forma positiva ou negativa no meu ambiente familiar. Então, esse é o primeiro passo. Me identifiquei que eu estou uma mãe mais mandona, mais assim, num tom de voz mais agressivo. Se observe. Às vezes está no momento de você acalmar. Observe o estilo de comportamento dos seus filhos e o que está por trás desse comportamento, desse sentimento que está sendo gerado. Então, na hora que você começar a fazer essa observação, você vai começar a diminuir os ruídos, vai ter um ambiente de mais leveza, vai ter um ambiente de mais compreensão, de mais colaboração, tudo que o pai quer. Então, se você é um pai também mais passivo, que às vezes não toma decisão e o filho está demandando algo de você, está te pedindo, pai, fale, pai, coloque limite, pai, venha interagir comigo, e você não está conseguindo porque você é um pai que foge do conflito, então esse é o momento de você se observar e falar assim, eu preciso de impor, porque esse jeito às vezes do meu filho mais assim, impondo, é até pedindo para eu ser também um pouco, trazer esse equilíbrio. Estou demais? Eu posso minimizar, redimensionar. Estou menos, eu posso equilibrar para ficar mais próximo ali e diminuir esses ruídos, aproximar. Nós não vamos, Mônica, ser iguais e nem queremos. A nossa ideia aqui é aproximar, entender o idioma do outro, trazer uma melhor compreensão, uma melhor empatia, entender que as diferenças se complementam. E é nesse complemento que nós nos ajudamos, com um lar mais saudável, com mais leveza, com mais cooperação, com mais sensibilidade, com mais empatia, com mais amor. Harmonia. Harmonia, né, Mônica? É o que a gente precisa, é o que a gente deseja, paz emocionalmente mais saudável. E eu quero dizer uma coisa, quando um pai muda, a criança muda. Porque a responsabilidade de cuidar da gestão emocional é nossa, de nós pais. Então, quando um pai muda o comportamento, o filho automaticamente muda. E muda tudo. Tudo flui mais, né? Preciso muito te agradecer, que conversa enriquecedora. Prazer, muito obrigada. Mônica. Viu? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu vou pedir para colocar aí a telinha, o Rodrigo, sabe aqui? Isso, para o pessoal printar. Enche a tela, né? Enquanto eu apresento a Soraya Modesta. Os diferentes idiomas emocionais. Exatamente, que é especialista em gestão comportamental, que esteve aqui com a gente hoje mostrando sobre idiomas emocionais. Rafa, um beijo para você. Feliz aniversário. Vamos para Entre Café e Outro? Vamos, Rafa fez aniversário. Hoje eu conversei com a Clara, minha amiga aqui da TV, e ela me pediu, leva Luiz Fernando Veríssimo para o Entre um Café e Outro. Eu trouxe como sugestão dela. Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, completamente livre, é a que não tem medo do ridículo. Luiz Fernando Veríssimo. Pense nisso, tá? Obrigada demais pela companhia. Que conversa boa que foi hoje. É isso que você quer. Contar com profissionais assim como a Soraya e transformar o nosso dia a dia, tá? Um beijo para você e até amanhã.